Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Estamos aqui hoje para falar sobre os benefícios do agrosilício com Alexandre Negre, que é engenheiro agrônomo pela UFV e gerente da política leiteira aqui da nossa cooperativa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Vamos aí, mais uma vez trazer boas informações para os nossos produtores, né? É isso aí. Estamos também hoje remotamente com Rodrigo Pires. Ele é engenheiro agrônomo pela Univale, especializado em manejo de pastagem, fertilidade de solo e nutrição de plantas, e atua como engenheiro agrônomo na Rasco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer todo meu. Será um prazer falar para o pessoal aí de Valadares. Eu sou formado aí e espero contribuir bem com essas informações a respeito do agrosilício. Perfeito. A Rasco é uma empresa que atua em que ramo especificamente? A Rasco é uma empresa que ela atua junto a várias empresas siderúrgicas e ela está sempre ligada ao tratamento e logística de escória, tanto aqui no Brasil, em várias empresas siderúrgicas do Brasil, como no mundo. Ela atua é uma multinacional, atua em mais de 30 países, sempre ligado nessa questão do tratamento da escória. Sim. E o agrosilício, que é o nosso assunto de hoje, é basicamente a escória do aço inox, não é isso? É isso mesmo. Esse tratamento ele é feito aí na empresa, né? Essa empresa sua fica localizada onde, Rodrigo? Então, Alexandre, é bom você tocar no assunto, né, da origem, né? Porque na origem nós temos dois fatores bem importantes, né? O material, o agrosilício, ele é fabricado somente, o agrosilício, vamos falar assim, o original, né? Ele só é fabricado somente aqui em Timóteo e pela Rasco Minerais. Por quê? Porque esse material, ele só é produzido especificamente da escória do aço inoxidável. E essa escória, praticamente em grande escala, na América Latina, ela só é gerada aqui em Timóteo, certo? E por que dessa particularidade do produto? Porque a escória do aço inoxidável é uma escória bem mais reativa, é uma escória que se usa materiais mais nobres na produção, na confecção dessa escória, e esse material, então, ele fica mais reativo, que vai traduzir em absorção pela planta no futuro, né? Não adianta a gente ter elementos nutrientes de plantas e que a planta não consiga absorver esse nutriente. Esse tratamento, uma vez eu passei, a escória vem numa forma de umas pedras, né? Uma pedra cinza, e depois vocês moem aquilo ali, apenas moem para ficar mais fino, ou tem mais algum tratamento nele aí? Não, tem mais processos. Na verdade, o material, como você disse, ele é todo moído, né? E é importante também essa escória do inox, o material que se retira dela, a limpeza que se faz nesse material, que a escória nunca deve ser utilizada bruta, né, na agricultura. Então, o material que se retira dessa escória são partículas metálicas que no processo passam para a escória, né? Então, esse material, no caso da escória do inox, é um material muito valorizado, que é porque é níquel, são materiais do inox. Então, isso permite com que a empresa moa finamente esse material para poder tirar as partículas mais finas, você entendeu? Então, isso faz com que o material, a Rasco, tira praticamente 100% das partículas metálicas que contém na escória. Ah, legal. Muito interessante. Isso aí favorece bem essa reação no solo, né? Porque você pode jogar ele na cobertura ou pode misturar igual tem que misturar o calcário, né? Ele tem boa mobilidade no solo, então? Exatamente. Essa reatividade que eu falei que é inerente da escória do inox, depois vai se traduzir nisso mesmo, de solubilidade, disponibilidade para a planta, mobilidade no solo, entendeu? E esse tratamento, também é importante dizer, esse tratamento feito pela Rasco, ele tem um aval muito grande, porque o agrosilício, ele possui o selo do IBD, que é o Instituto Biodinâmico, que certifica os fertilizantes para uso na agricultura orgânica.
Então, o agrosilício, ele possui esse selo, ou seja, ele pode ser usado na agricultura orgânica, e isso mostra como esse tratamento foi bem feito. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente vê produtos que querem pegar assim, a fama do nome agrosilício ou da região e põe nome parecido e tudo, mas tem que passar por todo esse processo, tem que ter esse know-how para ser usado. Um exemplo legal que eu acho em relação a que existe diferenças entre esses materiais, né? Que a escória é considerada um silicato de cálcio magnésio, né? O nome do produto mesmo, são dos fosfatos. A gente sabe, né? A gente lembra que tem vários tipos de fosfato, né? No caso, o MAP, que é muito solúvel, temos o super simples, que é um material bem solúvel também, e temos aqueles materiais ali, aqueles fosfatos naturais, que temos um reativo, que ainda possui uma boa solubilidade, que é disponibilidade para a planta, e temos aquele fosfato natural, que a gente lembra, antigo fosfato de araxá e tal, que contém muito nutriente de planta, mas a disponibilidade é muito baixa. Então, no caso dos silicatos e das escórias e tal, nós temos que ter esse mesmo cuidado, que não é tudo igual, entendeu? Existem diferenças de qualidade, de reatividade desses materiais. Pois é, a gente fala muito do agrosilício em substituição ao calcário. Então, duas coisas que eu queria que você explicasse para a gente aí, sobre essas diferenças entre o agrosilício e o calcário, e o que significa correção do solo. Como que isso é benéfico para a planta, e já que ele tem boa mobilidade no solo, quer dizer, ele vai corrigir o solo em camadas mais profundas, né? O que favorece muito aí algumas culturas, né? E principalmente pastagem, né? É isso mesmo. Então, se falando do processo de correção de acidez de solo, né? Na verdade, nós estamos falando o quê? O que seria essa acidez do solo, né? Quais seriam os efeitos prejudiciais? A acidez do solo nada mais é do que hidrogênio que está livre ali na solução do solo. E, geralmente, solo ácido também está associado à presença do elemento alumínio, que também é tóxico para as plantas. Então, esses dois elementos ali, o hidrogênio e o alumínio, eles estão ali na solução do solo e eles causam problemas porque eles ocupam ali o local na argila ali que ia ser ocupado pelos adubos posteriormente, né, o NPK e tal, eles ocupam aquela vaga ali que ia ficar, os adubos iam ficar ali presos, disponíveis para as plantas, e aí quando você aplica o adubo, às vezes, como não tem vaga para eles se fixarem ali na argila, eles são lixiviados, eles são mandados para o lençol e você perde esses adubos. Além disso, esses dois elementos também interagem com esses adubos, com fósforo principalmente, e deixam ele de uma forma indisponível para a planta. Ela não consegue absorver aquela forma ali ligada ao alumínio e tal. Além disso, o alumínio é um elemento bem tóxico para a planta. Na presença de alumínio, a raiz ela não consegue se desenvolver. Ela engrossa, ela para o desenvolvimento, ela vai para a lateral. Então, como você falou, ela não aprofunda e a planta fica uma planta debilitada, uma planta que a raiz é superficial, que ela não vai conseguir absorver água, né? Então qualquer veranico, qualquer seca vai ter um efeito muito ruim, né? Então, esse é o efeito, vamos falar assim, da correção da acidez, o que é a correção da acidez. Certo. E o agrosilício, ele funciona basicamente igual um calcário nesse processo aí. Ele vai liberar o cálcio, vai liberar, na hora que você aplica no solo, na presença de água, ele libera o cálcio, o magnésio que existe no produto, e libera uma substância, são hidroxilas, que são substâncias alcalinas que vão reagir tanto com esse hidrogênio livre, quanto com esse alumínio também, e neutralizando esses dois. Então, neutraliza os dois, que causam os problemas, e ainda adiciona cálcio, magnésio, e no caso do agrosilício, como uma grande diferença do produto, que dá até o nome, é que ainda, além do cálcio e magnésio, ele vai fornecer silício, que é um micronutriente muito importante para as plantas, né? Principalmente as gramíneas. Em relação à reação ali mais rápida no solo, né? O agrosilício também vai fazer esse efeito,
porque como ele é mais solúvel e tal, então ele vai infiltrar melhor no solo e vai corrigir melhor as camadas mais profundas, mesmo se aplicado a lanço, ele ainda tem um bom efeito, então ele vai fazer essa correção em camadas mais profundas, sim, quando incorporado, ou se aplicado a lanço, ele vai ter um efeito na camada ali bom ainda de 0 a 20. É interessante, rapaz, isso aí, porque o calcário a gente sempre recomenda e pede um prazo de 60 a 90 dias para ele conseguir fazer todo o processo reativo dele aí, né? E pelo jeito o agrosilício ele faz esse processo com muito mais rapidez, então. Isso, o material é mais reativo. Eu vou até falar um pouquinho dessa parte do tempo ali, eu só vou destacar um pouquinho antes os efeitos do silício, né? Como eu falei, o produto, no final dessa reação que ele fez a correção, ele deixa o micronutriente silício, né, para as plantas. Então, assim, o que é esse nutriente, o que é esse micronutriente, ele traz de vantagens, né, para as plantas? Ele é um nutriente muito conhecido, porque ele dá às plantas uma maior capacidade de resistência a pragas e doenças, principalmente doenças fúngicas, né? Então, ele tem vários trabalhos de cigarrinha, de pastagem, de doenças de ferrugem, entendeu? Tem muitos trabalhos mostrando que o silício, ele ajuda as plantas a ficar mais resistentes a essas pragas. Além disso, ele tem um efeito muito interessante, que muitas vezes é observado assim, a olho nu mesmo, a campo, que quando a planta está bem nutrida de silício, a planta em condição de veranico, ela transpira menos, ela consegue reter melhor a água nela, então ela sofre menos com o efeito do veranico, entendeu? Então é uma planta que aproveita melhor a sua água. Além disso, também tem um efeito, o agrosilício, o silício, né, do agrosilício, ele atua ali na estrutura da planta, então a planta fica uma planta mais arqueada, uma planta que tomba menos. Então, e as plantas, elas são como placas solares, né? Quanto mais elas tiverem eficientes em captar a luz solar, maior vai ser a taxa fotossintética e mais ela vai crescer. Então, o agrosilício causa essa melhora na arquitetura, menor tombamento e, consequentemente, mais fotossíntese. Dependendo da cultura também, uma planta caída, ela tem menos eficiência até nutricional para quando você vai utilizar ela na alimentação dos animais. Principalmente a cana, né? A cana a gente precisa que ela se mantenha em pé, porque se ela deita e encosta no solo, ela começa a enraizar novamente. Então aí ela perde valor nutritivo. Então, para a cana é muito importante esse silício aí. Exatamente, causa esse efeito aí de tombamento. No caso das pastagens também, você diminui muito a eficiência de pastejo, né? A pastagem tombada, o que o gado vai conseguir colher, na verdade, vai diminuir muito em relação ao que estava disponível, né, para ser colhido. Né? E como um efeito muito interessante também, finalizando esse efeito do silício, é que o silício é conhecido quando você aplica o fósforo no solo, mesmo um solo que está corrigido, né, mesmo solo já corrigido, é natural dos nossos solos, que são solos intemperizados, né, pelo nosso clima, ele fixar muito fósforo. Por isso você faz muito do fósforo que você joga, já considerando que grande parte dele vai ser fixado ali na argila. E o silício já tem trabalho mostrando que o mesmo sítio de adsorção que fixa o fósforo na argila, ela tem afinidade pelo silício também. Então, o silício, ele ocupa aquela vaga ali, e quando você faz a adubação fosfatada posteriormente, ela aumenta aquele fósforo disponível para a planta, porque a vaga que ia fixar o fósforo já está ocupada pelo silício. Eu costumo sempre orientar o pessoal que o produtor ficou muito preocupado em fazer a adubação nitrogenada. Mas a adubação nitrogenada, ela só vai mostrar o efeito dela se o solo tiver corrigido dessa acidez aí, do alumínio e tudo, e principalmente se tiver fósforo disponível. Se não tiver o fósforo disponível, o nitrogênio não consegue dar todo o resultado que a gente espera dele. Então acaba que uma adubação que não dá resultado, ela fica mais cara, né? Porque você aplica esperando um resultado e o resultado não vem, então acaba ficando um custo mais alto, né? Pois é, essa forma de aplicação do agrosilício
e a época do ano. Como é que vocês têm recomendado isso, Rodrigo? Então, a forma de aplicação, nós temos, vamos falar assim, duas formas principais, né, que seria incorporado e a lanço. A gente costuma falar assim, se você tem a oportunidade de incorporar o produto ao solo, você vai fazer um plantio de uma área, né? Você vai reformar uma área onde vai ter aração, gradagem. A gente recomenda sempre aplicar esses produtos antes de fazer a gradagem, ou faz metade antes da aração, metade antes da gradagem. Por quê? Porque lá ele não funciona bem a lanço? Funciona. Mas se você fizer incorporado, você está misturando esse produto num volume maior de solo, e talvez ali você vai ter uma correção de uma camada mais profunda do que o 20 centímetros, que é benéfico, porque a gente vai fazer, está induzindo a raiz a aprofundar. Agora, se você não você não tem essa oportunidade, o seu solo, você está fazendo uma reforma, ou teve o solo queimado, ou é uma soca de cana, você pode fazer tranquilamente a aplicação desse produto a lanço, que esse produto tem uma boa mobilidade no solo e vai ter um efeito muito positivo, sim, entendeu? Certo. Agora, se você tem oportunidade, você incorpora, tá certo? Certo. Então, em relação à forma de aplicação, a gente às vezes também é perguntado se o agrosilício pode ser misturado à semente. A resposta é sim, né? O agrosilício pode ser misturado à semente, ele não causa dano à semente e tudo. Como a semente é frágil, a gente só recomenda que seja misturado ali, principalmente no dia, de preferência no dia da aplicação. Agora, tem uma questão que eu, particularmente, essa questão de misturar a semente, ela é meio controversa. Por quê? Porque quando você vai fazer um plantio de uma área, o ideal é que se aplique o produto, que tem uma reação mais rápida, né? Mas em torno de 45 a 60 dias antes de aplicar a semente. Por quê? Para ele poder tirar aqueles efeitos negativos que eu falei do pH, do alumínio e tudo. Então, na hora que a semente estiver germinando, ela vai encontrar uma condição, vamos dizer assim, ideal. É um né? ambiente mais favorável, né? Porque ele já vai estar corrigido. E é bom enfatizar Exato. que nós estamos falando de semente de capim, né, Rodrigo? Isso. Semente de capim. E no caso, então, assim, poder ser aplicado junto com a semente, o produtor falou assim, eu não vou poder esperar os dias, então eu posso misturar e julgar? Pode sim. Só que se você tiver a oportunidade de aplicar antes, aí seria melhor. Agora, outra coisa também, às vezes o pessoal gosta de usar para diluir a semente, né? Ele aplica a dose lá para corrigir o solo lá, uns 45 dias antes e tal, e depois usa o produto só para diluir a semente, que às vezes é um volume muito pequeno, então pode ser usado tranquilamente só para fazer essa diluição, né? Em relação à época de aplicação do produto, né? É importante também destacar o seguinte, como eu comecei a falar agora, o correto, né? Produtos corretivos, o calcário, às vezes 60, 90 dias, o agrosilício, como é mais reativo, em torno de 45 a 60 dias antes do plantio. E esse efeito, é bom deixar claro, que esse efeito aí, esse prazo, é depois que o solo ele recebe a chuva, né? Que o produto todo produto, tanto calcário como agrosilício, ele reage após o produto receber a chuva. Então, seria 45 a 60 dias o ideal, né? Seria a condição ideal, após esse prazo, para fazer o plantio, né? No caso, ou a aplicação dos adubos. Porém, isso não impede do produto ser aplicado o ano inteiro, ou ser aplicado, né, a pastagem já está formada, aplicar na pastagem janeiro, fevereiro, março, nada impede. Por quê? Porque, principalmente nessas pastagens formadas aí, você vai aplicar o produto, ele vai estar fazendo o efeito corretivo ali durante esses 45 dias, 60 dias, e após esse prazo ele vai ter feito a correção e os efeitos benéficos já vão se confirmar, entendeu? Então, não é impeditivo para aplicar o produto se não for 45 a 60 dias antes do plantio. Só que quando você vai fazer um plantio, né, é uma condição ideal. Interessante, legal, viu? Essas áreas queimadas,
que está acontecendo muito na região hoje. Ontem mesmo nós fizemos um podcast aqui com um amigo nosso, o Ronald, da Emater, né? E como que é difícil a gente fazer recomendações para essas áreas, porque o fogo, ele destrói a matéria orgânica, ele faz uma alteração tanto orgânica quanto inorgânica no solo, né? E aí essa parte química, você tem alguma recomendação, você tem alguma experiência prática aí do melhor uso do agrosilício nessas áreas que sofreram com a queimada? Então, o que você falou é interessante mesmo. O que acontece é que nessas áreas queimadas, né, na verdade, a queimada ela causa uma falsa impressão de que você deu uma melhorada, né, na fertilidade do solo. Porque quando vem a rebrota ali da queimada, a planta vem muito vigorosa e tudo, então, assim, parece que foi até bom para o solo, né? Mas, na verdade, isso é um engano, por quê? Porque, na verdade, você criou uma condição ali, a bem curto prazo, melhor para a planta, né? A queimada, a cinza ali, ela não deixa de ser um pouco de fertilizante ali para a planta. Mas para o solo, a médio e longo prazo, é muito ruim, porque, como você disse, primeiro, o que a queimada causa, né? Ela mata aquela parte viva do solo ali, aqueles micro-organismos ali que estão sempre transformando matéria-prima, matéria seca, de matéria orgânica em fertilizante, né? Passando isso para a forma assimilável pelas plantas. Então, ela vai estar tirando essa biologia do solo ali, vai estar matando, e vai estar extinguindo da área aquela cobertura vegetal, né? E aquela cobertura vegetal ali, ela tem, assim, 3 fatores muito importantes e que contribuem com a erosão desse solo no futuro, né? Se você deixar o solo descoberto. Primeiro, porque ela faz o amortecimento do impacto da gota da chuva. Se a gente pegar uma mangueira, é muito simples de ver isso, né? Você pega uma mangueira e joga uma água num terreno, né? Num terreno de solo descoberto, você vai ver claramente aquela água barrenta saindo ali, e aquilo ali é solo que está indo embora. E a camada mais fértil do nosso solo é a camada de cima. Então, você está perdendo a melhor parte do seu solo. Outra questão seria ali, que é muito importante, principalmente hoje em dia, nós estamos com essa seca brava aí esse ano, né? Seria que essa matéria orgânica que vai acumulando no solo ali, essa matéria orgânica ela tem 2 funções muito importantes, que ela ajuda a reter mais a água no solo, né? Ela aumenta a capacidade de retenção de água no solo e também aumenta a capacidade de reter fertilizantes. A matéria orgânica ela tem um papel parecido com o da argila ali, de segurar o fertilizante ali quando é aplicado. Então, se você está acabando com essa cobertura vegetal, você está perdendo esses efeitos aí, né? E o terceiro seria a continuidade da fertilidade do solo, por quê? O capim, quando você pode observar a campo, né? Quando ele tem a touceira, sempre tem uma parte de baixo ali, que a gente fala senescendo, né? Que são as folhas que vão secando ali, que tem um pouco de sombreamento e secam e caem. Essas folhas ali, junto com o esterco do gado e tal, e essas folhas é que reciclam os nutrientes para o solo, né? Elas devolvem para o solo um pouco do que foi extraído. Então, se a gente fica, né, se vai ocorrendo essas queimadas e tudo, você não tem essa parte devolvida para o solo, e juntando esses 3 fatores, você está bem propenso a ter uma erosão em seu solo num período curto de tempo aí, né? Então, como você perguntou, aí o que fazer, né? Como que o agrosilício poderia estar entrando, contribuindo com isso aí? Olha, se infelizmente você teve uma área sua queimada, inclusive acidentalmente, né? Acho que hoje em dia a maioria é mais acidental. É mais acidental mesmo, Isso. Você tem que dar condições, na minha opinião, você tem que fornecer condições ótimas para essa planta que está ali, que ela vai até, provavelmente, se o solo não estiver muito degradado, ela vai até rebrotar, condições ótimas para ela, sem aqueles elementos prejudiciais que nós falamos, para ela restabelecer essa cobertura vegetal o mais rápido possível. Então, se esse solo já tiver um solo aí cansado, ácido, com alumínio,
isso aí vai demorar muito a se recompor. Então, se aplicar o agrosilício, você vai adiantar muito esse processo de recomposição, né? E além desse fator, você, já que sua área foi queimada, você teve esse problema, você pode aproveitar também, porque você vai ter uma área que vai estar limpa, né, sem invasoras. Então, é a oportunidade de vir recompondo o seu solo e recompondo de uma maneira muito eficiente, porque vai ser fácil você aplicar. O agrosilício, tem até trabalho que nós fizemos recentemente, o solo corrigido, ele diminui em até 4 vezes a infestação de invasoras em relação ao solo que não é corrigido. Isso é uma informação importante. Isso. Ele aumenta porque ela se dá condição. A invasora, ela é muito mais adaptada no solo ruim do que a gramínea, né? Então, você dando a gramínea uma condição boa, ela vai, vamos falar assim, ela vai abafar a invasora e vai diminuir muito a infestação nessa recuperação desse solo aí. Opa, legal, viu? Rodrigo, essas informações são importantes demais. A Rasco, ela faz pesquisa de inovação do agrosilício, ele tem alguma novidade para vir para a gente aí nessa área? Sim, nós estamos sempre ligados nessa parte aí de pesquisa, né? Desde que eu falo do agrosilício, desde lá do começo, o agrosilício tem inúmeras pesquisas com o produto. Às vezes, quando você vê nas pesquisas, está lá até o antigo nome da companhia, que era RecMix, né? Mas você sempre está vendo lá o silicato, cálcio, magnésio de Timóteo, o agrosilício, você sempre vê lá nas pesquisas. E, recentemente, né, nós fizemos agora, aí saiu esse ano até, uma pesquisa muito bacana ali com a Embrapa, uma associação da Embrapa Solos, do Rio de Janeiro, juntamente com a Embrapa de Gado de Leite, né, de Coronel Pacheco, ali perto de Juiz de Fora, e essa pesquisa trouxe resultados muito interessantes, né? Eu até comecei a falar aqui, tem essa questão na formação da área, em relação ao testemunho, o solo corrigido com agrosilício, ele diminuiu em 4 vezes a infestação de invasoras em relação, né, à área que não estava corrigida. Então, é uma informação interessante. Houve um perfilhamento, né, que é aquele crescimento lateral ali da torceira da planta, 3 vezes mais perfilhamento do que na área não corrigida. Isso para a área de queimada também é interessante, porque o perfilhamento é que vai fazer a planta cobrir esse solo, né, mais rápido também. Em relação à produtividade, né, que eu acho que no fim das contas é o que mais importa, ele chegou até 85% de produtividade maior de matéria seca em relação a testemunha, a área que não aplicou o agrosilício, né? Então, se você fizer a conta aí, né, é quase o dobro, né? É quase como se tivesse uma cabeça por hectare, quase se você colocasse 2. Então, hoje, no preço da arroba que está, isso deixa o produto muito viável, né? Se você considerar que você vai ter quase uma cabeça a mais por hectare, ganhando 5 arrobas por ano, né? Em torno de 5 arrobas por ano, isso viabiliza muito o uso do produto, né? Rodrigo, a fórmula de cálculo da quantidade a ser colocada, né, você tendo um resultado de análise na mão, é a mesma fórmula que calcula do calcário? Isso. A forma a quantidade, né, por hectare, a fórmula que se usa é a mesma que usa no caso do carbonato, né, do calcário. Esse produto, ele se usa na forma, agora você vai depender do PRNT do calcário que você está se usando, né? Então, você tem que, é bom, às vezes, ligar, o produtor pode ligar para a gente tem a área técnica que fica à vontade, porque depende do calcário que ele está comparando, né? Se a PRNT de 60, de 80, de 90, né? Então, isso vai variar. O agrosilício, em teste de incubação, né, que foi feito pela UFV, ele mostrou ser equivalente na incubação a 88% de PRNT. Então, a gente faz a recomendação, quando nós recomendamos,
nós recomendamos em cima desse teste de incubação que foi feito. Ah, legal. Joia, muito bom as informações, né, Daniel? Com certeza, nós vamos encaminhando aqui para o nosso final. Queria deixar a palavra com você agora, Rodrigo, para fazer aí a sua propaganda, fazer seu jabá, fica à vontade, um último recadinho. Não, eu falo que os produtores têm mesmo que nos procurar, igual eu falei, o agrosilício original, que tem aqui em Timóteo e aqui na Rasco Minerais, né, para tomar cuidado, que a gente está vendo muito produto pegando carona aí, pondo nome parecido, falando, né, às vezes fala do Vale do Aço, mas assim, tem diferença, como eu falei, de produtos, né, de fontes. Então, assim, ficar atento a isso e, de preferência, o produtor fazer análise de solo, né, para ter uma dosagem mais assertiva, né? Além disso, vai contribuir para outras informações também do produtor. E falar que nós estamos disponíveis, tem a área técnica aqui da Rasco, nós estamos disponíveis aqui o ano inteiro, para qualquer dúvida que tiver sobre o produto, a gente está aí, tem o maior prazer de receber os produtores aqui. Ótimo, obrigado. Muito obrigado. E é bom a gente lembrar sempre que no nosso armazém tem o agrosilício disponível lá para vender para os nossos cooperados e produtores da região. Com certeza, no armazém tem o número do armazém da cooperativa, tanto o telefone fixo quanto o WhatsApp, estão sempre na descrição do YouTube e do Spotify, como também o telefone da Política Leiteira. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar para a gente, esse número é fixo, mas ele também é WhatsApp. Pode mandar uma mensagem lá que a gente te responde, tá? Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Alexandre. Mais um episódio sensacional, cheio de informação para você, produtor rural, ficar sempre informado. Tá bom? Muito obrigado, eu sou o Daniel Zalkman, esse foi o Coop em Foco e até terça-feira que vem. Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.